Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. E hoje vamos iniciar um novo assunto, cujo tema é a América Portuguesa, a colonização do Brasil. Então vamos falar um pouco sobre o descobrimento ou achamento do Brasil por Pedro Álvares Cabral e vamos falar também sobre o processo de colonização e seus aspectos políticos, econômicos e sociais. Antes de iniciar o vídeo, o assunto propriamente dito, gostaria de pedir por gentileza para quem não for inscrito no canal, que se inscreva e ative o sino de notificações para receber mais vídeos. Então, pessoal, a história do Brasil inicia-se basicamente com a chegada dos portugueses nesse território, em 1500. Mas, como sabemos, é, antes mesmo da chegada dos portugueses, existia um tratado para dividir o território. Então, a divisão do Novo Mundo, a partir de 1492, quando Cristóvão Colombo chega na região da América Central, na região das Antilhas, já em 1493, o tratado é denominado de Bula Inter Caetera, que é basicamente o que? Dividia o Novo Mundo entre Portugal e Espanha através de um meridiano, de uma linha do meridiano situada a 100 léguas a oeste do arquipélago do Cabo Verde. Então, todos os territórios divididos da seguinte maneira: ao leste ficaria basicamente os territórios portugueses e ao oeste ficariam os territórios espanhóis. A divisão do Novo Mundo. O tratado definia como linha de demarcação o meridiano 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. Então, podemos ver aí que na parte à direita fica a região do Brasil e a parte à esquerda fica todas as regiões que podemos sim que viriam a ser colônias da Espanha. Então, de certa forma, o mapa do Brasil vai ser delimitado também por esse tratado, que é o chamado Tratado de Tordesilhas, tratado entre Portugal e a Espanha. Com a chegada das embarcações, quando Pedro Álvares Cabral sai de Portugal, muitos historiadores vão afirmar que, na realidade, o que estavam se buscando mais uma vez eram novas rotas para se chegar às Índias, para se chegar às Índias e, consequentemente, descobrir novas rotas para esse processo de comercialização marítima. Entretanto, estudos vão dizer que Pedro Álvares Cabral se perde da sua rota traçada devido a mau tempo, devido ao mau tempo, ao mau clima, ou seja, as embarcações, os navios foram direcionados para outro lugar. Esse outro lugar vai desembarcar praticamente no território que nós conhecemos hoje como Brasil. A partir do momento, a partir do momento que Pedro Álvares Cabral chega ao território brasileiro, chega a essa faixa de terra, ele percebe que aquele território não havia sido colonizado ainda, não havia sido descoberto por mais ninguém. E a partir daí vai começar o primeiro contato entre homem branco e indígena na América do Sul. Já que anteriormente a isso, em 1492, Cristóvão Colombo vai chegar na região da América Central. Portanto, a América do Sul ainda era inexplorada, de tal forma que Pedro Álvares Cabral vai reivindicar o território à coroa portuguesa e posteriormente irá começar o processo de colonização. Já nessa imagem nós podemos ver indígenas juntamente com europeus e um padre, ou seja, aqui inicia-se o processo de cristianização dos nativos americanos, de cristianizar, de catequizar os indígenas. Então, nós podemos ver claramente nessa imagem a cruz e
possivelmente é uma missa que está sendo realizada. Vocês conseguem ver os membros do clero, o padre, provavelmente algum coroinha, e mais abaixo vocês conseguem ver alguns capuchinhos, alguns padres capuchinhos, que são encarregados por cristianizar o lugar. Foram encarregados de propagar o cristianismo, a religião católica, entre os indígenas, entre os nativos americanos ou ameríndios, como queiram chamar. Então, é importante nós observarmos que essa imagem nos conta muito. Nos conta, sobretudo, como os indígenas viviam, quais eram os traços dos indígenas brasileiros, dos indígenas que viviam nesse território que viria a ser denominado como Brasil. Na América Central, nós vimos que o Cristóvão Colombo vai chegar na região das Antilhas e, posteriormente, Francisco Pizarro e Hernán Cortés vão desbravar os impérios incas, maias e astecas, impérios indígenas bem organizados. Já no Brasil, nós conseguimos observar, através dessa imagem e através de estudos, que o processo de cristianização vai iniciar já no primeiro dia, assim que os portugueses chegam no território brasileiro, chegam nesse território, nessa faixa de terra. Muitos vão dizer que chegou por acaso, como eu falei a vocês, ele foi trazido por ventos, por tempestades e acabou descobrindo ou achando, mesmo que sem querer, novas faixas de terra, as quais seriam denominadas de Brasil. Nessa imagem conseguimos observar mais uma vez os traços dos nativos americanos brasileiros, ou seja, os traços dos indígenas que habitavam o território brasileiro, que habitavam essa região. Então aqui nós conseguimos ver um pouco das características físicas, uma pele mais avermelhada, vestimentas atípicas, típicas da região, mas completamente diferente daquilo que os europeus achavam como civilização. Ou seja, para os portugueses também, assim como foi para os espanhóis, os indígenas, na realidade, eles eram denominados de selvagens, ou seja, eles precisavam receber o Espírito Santo, pois não conheciam a religião católica, de tal forma que precisavam ser catequizados para assim poder viver entre os homens brancos, para assim poder viver entre os portugueses. E aí sim Portugal vai iniciar o processo de catequese, o processo de colonização. É importante lembrarmos, é importante ressaltarmos que o Brasil foi descoberto ou achado em 1500, mas a colonização de fato só vai iniciar a partir de 1537, meados de 1537. Ou seja, durante 30 e poucos anos o Brasil ficou inabitável por populações brancas. Então Portugal, a priori, no primeiro momento, não tinha a ideia clara de iniciar uma colônia aqui no Brasil, mas o Brasil estava recebendo ameaças de outros países, outros reinos queriam tomar de Portugal essa terra, principalmente reinos como da Holanda e da França. Então Portugal se viu na obrigação de iniciar a colonização do território que tinha descoberto em 1500. Então, a partir basicamente de 1537 vai iniciar de fato a vinda dos portugueses para o Brasil para iniciar o processo de colonização. Aqui conseguimos ver mais uma vez nativos americanos, duas crianças indígenas do território brasileiro, desse território cheio de diversidades, mas ressaltamos mais uma vez que os indígenas tiveram que se converter ao catolicismo, tiveram que se converter ao cristianismo. Claramente, como nós sabemos, aqueles que não queriam se converter tinham de sofrer pela espada dos portugueses, acabaram sendo mortos em algumas batalhas, em algumas guerras. Então, não foi uma história, podemos dizer assim, que
animadora, uma história que não teve conflitos. Na realidade, existiam muitos conflitos entre os portugueses e os indígenas brasileiros. Então, para você ter uma ideia, no Brasil vivia mais de 5 milhões de indígenas e hoje em dia não se sabe nem se existe mais de 500 mil. Então, boa parte da população indígena foi morta ou por guerras ou pelas doenças trazidas pelos europeus, tal como a gripe, pois os indígenas não possuíam anticorpos para essas questões, para essas doenças. Então, acabaram morrendo de forma biológica, principalmente através de doenças e também através de guerras. Porque muitos indígenas, mesmo sabendo que os europeus e os portugueses eram mais fortes, e sobretudo militarmente, eles tentavam lutar para defender o seu território. Então, legalmente o território pertencia aos indígenas, mas para a civilização portuguesa e para o papado, para o clero, os indígenas eram selvagens. Sendo selvagens, eles precisariam receber a catequese ao mesmo tempo que o território não lhes pertencia mais. Então o território foi tomado de assalto e os portugueses iniciaram o processo de colonizar esses povos nativos americanos. Hoje há cerca de 500 mil indígenas, então perceba, não é uma questão, não é um número fechado, não é um número certo. Existe mais ou menos 500 mil indígenas no Brasil, com 215 povos diferentes. E vários dialetos, várias línguas nativas. Cada etnia geralmente possui uma língua. No passado, segundo a estimativa, o Brasil possuía mais de 5 milhões de indígenas. Então, percebam que muitos indígenas vão morrer, muitos indígenas vão desaparecer do mapa, justamente por questões de guerra e de doença. E na imagem nós conseguimos ver que o indígena e a natureza é a mesma coisa, porque para o índio, a sua religião é a natureza. Para o índio, os seus deuses vivem na natureza. Eles vieram da natureza. Então vocês conseguem ver uma mulher indígena amamentando um pequeno. Eu não sei se é um pequeno javali, salvo engano, sim. É um pequeno porco do mato. E no outro lado do colo está um bebê, está um filho dela, provavelmente. Então, não tenho receio por exemplo, amamentar um porco do mato ou qualquer outro animal, além de outros rituais, porque para o índio é a coisa só. Então, para o indígena, a natureza e ele é a mesma coisa. Então, os europeus, os portugueses que chegaram aqui no Brasil, não tinham essa sensibilidade de que cada povo possui sua religião. E, de fato, a religião indígena era a própria natureza. E isso não entrava na cabeça dos portugueses. Eles pensavam somente em desbravar o território e matar aqueles que não queriam se converter ao cristianismo ou que não queriam trabalhar de forma escrava para eles. Então, no primeiro momento, o trabalho escravo vai ser exclusivamente da mão de obra indígena, principalmente na retirada do pau-brasil, que é uma árvore que nós vamos ver daqui a pouco, cujo valor comercial era muito grande para os portugueses. E mais essa imagem, ela é uma imagem muito importante, é uma imagem que choca muito, porque nós conseguimos ver que o índio e a natureza é uma coisa só. O indígena tem na natureza a sua religião. Os seus deuses, os seus antepassados são a própria natureza. E para o cristianismo, esses valores não significariam nada. Por isso que houve o desbravamento, houve a morte dos indígenas para que os portugueses pudessem instaurar a sua colônia no Brasil. De outra forma,
aqui nessa imagem, como podemos ver rituais indígenas de antropofagia, ou seja, uma das justificativas da Igreja Católica para chamar os indígenas de selvagens era que os indígenas eles praticavam a antropofagia, que era basicamente o que? Era se alimentar de restos mortais de outros indígenas que perdiam as batalhas. Então era um ritual deles, e para os portugueses, para a Igreja Católica, isso era denominado de heresia, de paganismo sem tamanho. Então o indígena mais uma vez foi, podemos dizer assim, que subjugado por ter rituais, podemos dizer assim, que rituais de comer carne humana, a antropofagia. Então, o canibalismo ele vai existir no Brasil, mas vai existir sobretudo com a etnia dos Aimorés, com algumas etnias do Tupi-Guarani, enfim. Mas, de certa forma, é importante sabermos, é importante observarmos que isso acontecia devido ao processo de religiosidade deles. Aqui nós podemos observar algumas terras, alguns territórios indígenas. E ao lado nós podemos observar basicamente a etnia desses povos. Então, na parte do Amazônia, nós temos mais povos Yanomami. Na parte mais a oeste da Amazônia, nós temos o Vale do Javari, o Alto Rio Negro, na região do Mato Grosso, os trombetas Mapoeira na região do Pará e do Amazônia. Nós temos o Caiapó na região também do Pará. Nós temos o Tumucumac na região do Amapá e do Pará também. O Parque do Xingu na região do Mato Grosso. O Munducuru, os povos Munducuru também numa parte do Pará. Nós temos também o Médio Rio Negro 1, a Raposa Serra do Sul e a Trincheira Bacajá, que são, na realidade, denominações de povos e de etnias indígenas pertencentes ao Brasil. Então, podemos ver que hoje em dia a maioria dos indígenas se encontra na região do Mato Grosso, do Pará e do Amazônia, né? Aqui conseguimos ver mais uma vez uma representação de como eram as vidas dos indígenas, dos nativos americanos aqui do Brasil. Alguns deles andavam nus ou seminus, tinham relações pessoais, interpessoais, conviviam em comunidade, e o fato de a adoração não ser de uma religião especificamente cristã, até porque não se conhecia o cristianismo, os indígenas foram denominados de selvagens e tiveram de se converter ao catolicismo. Aqui conseguimos ver uma representação de indígenas trabalhando de forma escrava, indígenas trabalhando de forma escrava para os portugueses. Outra questão nessa imagem que é muito importante é a representatividade da fauna e da flora, ou seja, temos o tucano, o papagaio, a arara azul, a onça pintada, o macaco, enfim, o Brasil era um território extremamente rico, extremamente repleto de animais, extremamente repleto de flora, de fauna e de flora, e boa parte da riqueza, sobretudo de minerais, de pedras preciosas, do ouro, da prata e também do pau-brasil, foi retirado de forma abrupta pelos portugueses. Então, os portugueses visavam o lucro acima de tudo, e visando o lucro acima de tudo, os indígenas eram responsáveis por trabalhar de forma escrava para os conquistadores,
para os portugueses. Além de se converter para o cristianismo, eles tinham que trabalhar de forma escrava. E como eu falei a vocês, boa parte dos indígenas não vai aceitar e vai preferir morrer guerreando, né? Então vão existir várias guerras entre portugueses contra os indígenas. Então isso é uma questão que de fato vai acontecer. O período pré-colonial. Não se efetivou a colonização em vias de fato. Os motivos: levado lucro no comércio de especiarias no Oriente, não foi encontrado ouro em primeiro momento, impossibilidade de efetivar comércio com os nativos. Então, como eu falei a vocês, assim que o Brasil foi descoberto, assim que o Brasil foi achado, não foi colonizado em primeiro momento, porque eles pensavam que o território não daria lucro para eles. Mas depois começou a vir vários outros povos tentar tomar esse território, como os franceses, os holandeses e a própria Inglaterra, que queriam tomar partes do território de Portugal. E aí sim Portugal vai se ver obrigado a voltar para o Brasil mais de 30 anos depois, ou seja, depois de 1530, eles vão achar o Brasil em 1500, mas a colonização só vai iniciar de fato a partir do finalzinho da década de 30, em 1537, basicamente. Então, os portugueses se viram obrigados a retornar para o território da colônia e colonizar de fato, mandar pessoas para iniciar o processo de colonização portuguesa na América e assim formar o Brasil. Então aqui nessa outra imagem nós conseguimos ver o pau-brasil e um líquido vermelho que era extraído do pau-brasil, que valia muito dinheiro e tinha um grande valor de mercado. Então os portugueses se empenharam em primeiro momento em retirar esse pau-brasil da mata, das florestas brasileiras. E quem fazia esse trabalho de retirada, esse trabalho duro, pesado, eram os indígenas. Então, os indígenas eram escravos dos portugueses e tinham que atravessar as matas carregando essas toras de pau-brasil para encher as embarcações dos portugueses e assim eles levarem e trocarem por outras mercadorias preciosas e enriquecer cada vez mais a metrópole. Então, quanto mais os portugueses tiravam da sua colônia, mais enriquecia a metrópole. Então, Portugal enriquecia cada vez mais e as riquezas do Brasil, da colônia portuguesa, eram retiradas cada vez mais também. A economia pré-colonial, o extrativismo vegetal do pau-brasil. Então, a economia dos portugueses se baseava basicamente nisso, na retirada do pau-brasil para vender ou para trocar por outras mercadorias. Então, a mão de obra era indígena para armazenar a madeira até que as embarcações portuguesas viessem transportá-las. Foram criadas as feitorias, que eram galpões para colocar as madeiras. Quem recebia a concessão para explorar o pau-brasil era o estanco. E quem fazia o pau-brasil é o brasileiro, de fato, né? Quem carregava, porque o brasileiro nativo, de fato, era o indígena. Então, o indígena era o brasileiro nativo. Nessa outra imagem, nós conseguimos observar os indígenas trabalhando de forma escrava, para retirar o pau-brasil e outras madeiras preciosas para encher os navios, para encher as embarcações e assim enriquecendo cada vez mais a metrópole que era Portugal. E muitos indígenas morriam por causa do trabalho forçado, morriam por más condições, morriam de mal súbito. Então, eles eram escravos, não ganhavam nada e tinham que trabalhar duro para os portugueses. Então, os indígenas brasileiros vão sofrer bastante. Além de tudo mais, como nós já falamos, muitos morreram por doenças infecciosas ou por batalhas ou por guerras para tentar lutar pelos seus direitos. Então, pessoal,
Hoje nós vamos finalizar nossa aula, que nós já vamos chegando a 25 minutos. Vamos passando um pouco da marca que eu falei, da marca de 20 minutos, mas se fez necessário. Então, na próxima aula, nós vamos continuar analisando a chegada dos portugueses no território brasileiro e vamos analisar a economia, a política e a sociedade até período colonial findar, ou seja, até o final do período do Brasil colônia. Então, pessoal, até a próxima aula. Um abraço.